Hoje à tarde nós tivemos uma reunião que normalmente a cada 15 dias nós temos com alguns líderes, né, da igreja, de ministérios, enfim. E uma pessoa trouxe um conteúdo que ela estava lendo num livro. O livro é Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Eu acho que é o último livro que ele escreveu até. E nesse livro falava assim sobre construção, né? Enfim, sobre nós construirmos algo para Deus, uma edificação, né? De algo celestial, algo do céu realmente. E eu lembrei que todo mundo sabe que a gente está construindo, já faz quase 2 anos, né? E cada vez que nós vamos lá para a nossa casa, onde nós estamos construindo, a gente passa por uma esquina onde tem uma casa que está em construção. Só que faz muitos anos que aquela casa está lá, com os tijolos assim nessa altura, mais ou menos, aqui do púlpito aqui. E sempre que eu passava pela frente daquela casa, eu ficava muito triste. Porque eu até comentava, né? Imagina, é um sonho, né? Uma construção é um sonho para qualquer pessoa. Começa com um projeto, né? Junto com um arquiteto, um planejamento de uma família que vai viver ali dentro, de quartos, de sala, de um espaço que vai trazer alegria para a família, principalmente a parte da churrasqueira, para quem gosta de carne, né? Vai trazer uma alegria aquele espaço da casa, ou vai trazer um descanso, né? O quarto bem pensado, bem arejado. E cada vez que eu passava nessa casa, eu ficava muito triste, porque eu pensava, meu Deus, é um sonho, né? Que alguém teve que desistir. Por vários motivos, uma construção pode parar. Geralmente, o primeiro deles é verba, né? Falta grana e a obra para. E a gente estava compartilhando a alegria que é quando uma construção ela é gradativa, mesmo que demore. Mas se todo mês está sendo posto um tijolo a mais naquela construção, ela está andando, não está parada, né? E eu queria que você pensasse um pouco no sentido espiritual, isso que eu estou falando. Nós todos estamos construindo algo para Deus. O que eu estou construindo para Deus? Bom, se você aceitou Jesus como Senhor de sua vida, a primeira coisa que Ele está fazendo é construindo um altar de adoração na tua vida. Ele está fazendo isso, mesmo que às vezes a gente não veja, Deus está construindo. Em cada discipulado que a gente tem, que a gente abre o coração, em cada oração, em cada culto, cada momento que a palavra de Deus ela é aberta, ela é pregada, algo está sendo construído. E a gente não precisa fazer com que essa construção ela pare. Aí eu quero trazer de novo o exemplo daquela casa, né? Parada há tantos anos. Gente, tinha mato dentro da casa, alto, sabe? Os tijolos na volta e aquele mato alto. O dono dessa construção certamente perdeu, porque quando ele vai voltar a construir, ele vai ter que limpar, talvez ele vai ter que quebrar uma parte do tijolo que está podre, porque apodrece, né? Aquela obra não foi feita para ficar parada. Então, meus irmãos, aquilo que Deus está fazendo na tua vida não é para ficar parado também. Ele quer que tenha um começo, um meio e o fim vai chegar no dia que Jesus voltar. Então, que a tua vida seja uma construção em andamento, não algo parado, porque se você parar de permitir que o mestre, que é Jesus de obras, edifique algo em ti, quando você decidir retomar com essa construção, vai dar mais trabalho para o mestre, vai dar mais custo, vai demorar mais tempo. Não vale a pena parar, porque dele vem a provisão para que essa obra ela seja edificada. Para o dono de tudo não existe falta de verba, né? Não existe falta de nada no mundo espiritual para que a obra dele espiritual aconteça na tua vida. A única pessoa que pode impedir esse fluir é você, porque o dono dessa construção, o dono dessa casa, da sua vida é ele, é você. Você é dono da sua vida, das suas escolhas, ele permite que você faça suas escolhas. A Bíblia chama de livre-arbítrio, né? Então você pode decidir ou não que esse mestre de obra continue trabalhando dentro de ti. É totalmente tua escolha. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre uma construção que a gente pode fazer no reino. Eu queria que, não sei quem é que está lá atrás.
O Dé. Ai, Dé, tu que tá aí. Se eu soubesse antes. Mas, enfim, vai dar mais trabalho, irmãos, para vocês anotar. Porque eu queria ter separado, só que eu não sei fazer aquilo. E no meu computador não faz, daí o Deck geralmente faz essa mão para mim. Mas daí a gente fica mais tempo naquele slide, tá? A gente vai falar um pouco sobre a igreja no lar. O que é a igreja no lar? Pode passar. Tem uma referência bíblica ali, Hebreus 10. Vamos abrir? Anote aí igual, mas abra. Ou quem não trouxe a Bíblia e quiser ler por ali. Eu nem lembro que versão é aquela ali. Bem, a gente tem a igreja na igreja, ou a igreja no prédio, que é isso aqui, porque a igreja não é uma construção, a igreja somos nós. Né? Normalmente a gente fala assim, né? Domingo eu vou à igreja. Na verdade, o certo seria dizer, domingo eu estarei com a igreja. Eu serei um com a igreja, porque Jesus nos chamou de igreja, né? E isso que a gente está falando, esse tema de hoje, fala sobre a igreja no lar. Então, seria eu no lar. Você pode dizer o seu nome, né? Fulano no lar. É sobre isso que a gente vai falar. Então, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia que se vai aproximando aquele dia. Consideremo-nos uns aos outros para estimular o amor e as boas obras. Aí cita um grupo de pessoas que tinha deixado de congregar, tinha deixado de estar com a igreja. E existe um risco muito grande em a gente deixar de estar com a igreja, que a palavra chama isso de congregar. Por quê? Um exemplo que todos estão careca de saber é a brasa longe da fogueira. Né? Agora no inverno, assim que virar inverno de verdade, ficar frio, quem tem lareira em casa, né? A gente tem que deixar junto e a gente tem que colocar a lenha em cima da brasa, do braseiro, para poder pegar fogo. E quanto mais afastado é aquele fogo, mais rápido se apaga. Então, nossa vida, a gente precisa entender que existe uma porção de Deus que Deus não vai entregar para nós, mas vai entregar para o nosso irmão. Existe uma graça de Deus sobre a vida do Fabiano que eu preciso caminhar perto dele para eu receber essa graça de Deus. Né? E existe uma graça especial na igreja, nos lares. Existe uma graça especial lá na sua reunião de célula que Deus derramou sobre a vida daqueles irmãos. No momento que você deixa de estar com eles, você deixa de receber essa porção de Deus que só vai ser entregue naquele lugar através da vida daquelas pessoas. Por isso que cada reunião é única e especial. E ali fala que é para a gente realmente estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Por que cita o amor? Porque, irmãos, como igreja, sinceramente, nos cultos de domingo, nos cultos de terça, é muito difícil de a gente conseguir abrir o coração, da gente conseguir confessar um pecado, da gente não tem tempo, né? Quando vê, passou o culto, né? Ainda mais o de terça, é mais rápido ainda. Um louvor ali, a palavra, oração final e pronto. Domingo é um pouco mais comprido, mas não tem tempo para isso. Então, o que a reunião de célula ela propicia? A isso, para que realmente a gente estimule ao amor e às boas obras. Lá a gente vai conseguir ter aquele grupo reduzido, a gente vai conseguir ouvir o irmão que talvez está chateado por algum motivo, vai poder orar por aqueles que estão desanimados, cansados, né? Vai poder chamar a atenção daquele que de repente está indo para o caminho errado, né? Ou até mesmo em particular no discipulado, coisa que não vai acontecer, dificilmente vai acontecer no culto, né? Pode passar o próximo, por favor? Alguns propósitos ali, irmãos, então, de ser igreja no lar, né? E aqui já fica a dica também
Para você que de repente conhece Jesus, mas ainda não é a igreja de Jesus no seu lar, seja a igreja de Jesus, né? Não seja a igreja só aqui na igreja, seja a igreja lá, seja a igreja de Jesus no seu trabalho, né? Dê um bom testemunho, porque se você for igreja, assim como você aqui, em todos os lugares ser assim, dar um bom testemunho, aqueles propósitos ali todos vão se cumprir. O primeiro está escrito ali, então, é a salvação dos perdidos. É o resumo básico dos básicos. Por que eu tenho uma reunião de célula na minha casa? Porque eu quero que pessoas perdidas cheguem ao arrependimento e conheçam aquilo que um dia eu conheci. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui aceitaram Jesus numa reunião de célula ou através de uma reunião de célula? Através, né, eu digo, aceitou Jesus com o líder, de repente, em algum momento, mas foi na reunião. Pode levantar a mão. Bem, vamos ficar em pé. Quem foi ganho numa reunião de célula? Vamos dar uma salva de palmas, gente. Bastante gente, né? Foi salva numa reunião de célula. Então, é o principal propósito. Gerar intimidade. Precisa explicar aquele ali, será? Quando a gente está na casa de alguém, só o fato de a gente entrar na casa daquela pessoa, a gente já se torna mais íntimo daquela pessoa. A gente utiliza os mesmos eletrodomésticos ou o mesmo sofá, a mesma cadeira que aquela pessoa, ela abre a porta da casa dela, ela abre, junto com a porta da casa, o coração dela, né? Teve uma pessoa que esses dias esteve lá em casa, que está aqui hoje, mas não vou falar quem é, que ele disse assim, nossa, terceira vez que eu fui, eu ouvi um testemunho de uma pessoa contando que Deus tinha feito, né? Um dependente químico que tinha se transformado, tal e tal. E eu fiquei tão emocionado que eu tive vontade de chorar. Só que como era recém o início, acho que era a segunda cela, era, né? Não sei se você lembra de cabeça. Não posso perguntar pra pessoa, posso. Tá rindo agora. Mas aí essa pessoa falou assim, que ficou assim, com tanta vontade de chorar, porque ouviu aquele testemunho, assim, só que eles não sentiam vontade. Eu fiquei, tipo assim, engolindo choro, né? Mas por que isso aconteceu? Porque estava num ambiente de intimidade. E houve aquele testemunho porque aquele ambiente era para aquilo, né? Muitas vezes, irmãos, o que a gente vai ouvir na célula, a gente não vai ouvir aqui no culto. Aqueles testemunhos que vocês têm ouvido semana após semana. Às vezes são coisas simples, mas tão edificantes, tão forte ouvir aquela pessoa compartilhando aquilo, né? Quantas vezes eu já pude escutar em reunião de célula testemunhos do tipo, estava brigado com o fulano de tal 3 anos, e essa semana eu fui lá e conversei. Poxa, às vezes é uma história assim, de pessoas que tinham um problema com alguém de anos, e de repente aquela pessoa consegue expor isso, né, dentro do grupo menor, porque ela se sentiu íntima daquela família que é a célula, né? Quantas vezes já ouvi essa frase também, a minha célula, o grupo que eu participo é uma família. E tem que ser mesmo, né? Tem que ser aquele grupo que tu sente a vontade de abrir o teu coração, né? E ali o último, edificação espiritual na vida de uns para com os outros. Quem aqui já ouviu, assim, uma verdade doída da boca de alguém da célula? Levanta a mão bem alto. Tá? Vamos ficar em pé de novo? Fica em pé, quem já ouviu uma verdade doída de alguém da célula, assim, aquela assim que vontade de ir embora agora. Tá bom. Uma salva de palmas para os corajosos que levantaram. Gente, é aquela frase, né? É ruim, mas é bom. É necessário. E esse tipo de coisa só acontece num ambiente onde realmente é família, né? Porque família fala, né? Pode estar tudo errado, a família vai e fala o que é. Pai e mãe falam, irmão falam, né? E quando isso começa a acontecer na reunião de célula, é muito legal, porque significa que está virando uma família, que realmente está tendo um ambiente de intimidade. E se a gente precisa ser transformado, precisa ser tocado, que Deus use aqueles irmãos da célula para nos ajudar a mostrar o caminho, né? Há poucas semanas atrás, a gente teve aquelas 4 reuniões que a gente falou sobre a conduta cristã, né? E que existe uma conduta do reino de Deus que a gente tem que viver aqui na terra. Que bênção quando Deus levanta irmãos para nos ajudar a entender qual é a conduta que a gente tem que ter como cristãos, dentro até da própria célula, né? Fulano, esse negócio aí
de dizer que foi para tal lugar e foi para outro, não combina, né? Quando eu era criança, eu lembro que eles falavam assim, tem a mentirinha boa e a mentirinha ruim, né? E não existe isso dentro do reino de Deus, a mentirinha boa, né? Não vou falar porque vai machucar, porque vai ferir, né? E isso é totalmente contra aquilo que a palavra de Deus fala, né? Contra a conduta cristã. Eu vou mentir que o... Sei lá, irmãos. Tem tanta coisa que dá para achar que é boa, que é ruim, né? E não é o que a gente quer viver, não é o que a gente ensina, não é o que a palavra de Deus fala, né? Próximo, por favor. Agora esse aí vai longe. Vamos ver se a gente consegue indo por tópico, tá? Eu vou falar um por vez. Alguns dos alvos que a gente tem como igreja, né? Como igreja no lar, alguns alvos que nós deveríamos ter com aquele grupo que a gente se reúne, que é a igreja, que a gente se reúne toda semana. Mais uma pergunta, quem é aqui que já participa de uma reunião de célula, que toda semana tem um grupo que participa? Levanta a mão bem alto. Você que levantou a mão bem alto, dá uma olhada naqueles que não levantaram a mão. Fica a dica. Convida essa pessoa aí depois, porque ela está perdendo e não sabe. Gente, é bom demais. Temos célula, irmãos, para aqueles que ainda não estão participando, de quarta a sábado, ok? O que acontece lá, né, nessa reunião da igreja numa casa? Formar o caráter de Cristo. Tem aqueles que dizem assim, quando eu cheguei, estava todo quebrado, né? Eu fazia tanta coisa errada, né? Fora aqueles que às vezes chegam na reunião e vão dar um testemunho, no meio desse testemunho a pessoa solta um palavrão, assim, né? Ou então, né? Eu quero pedir oração para que a minha sogra morra, porque eu briguei com ela. Eu pedi umas orações meio estranhas. Que dê certo, queria pedir que dê certo aquele negócio ilegal. Eles não usam esse termo, né? Mas tô querendo passar a perna tem um negócio para vender, ninguém quer comprar, que dê certo. Mas amém, né? É para isso que existe a célula, a igreja no lar, para poder formar o caráter de Cristo, né? E daí o líder naquela hora, assim que vem aquele pedido de oração, nada a ver, o líder não sabe o que faz. Pois é, qual o próximo pedido de oração? Dá aquele desdobre, assim, né? Para não ferir a pessoa também, porque ela está chegando agora, não sabe, chegou ali de paraquedas, não sabe nem o que se trata, só quer pedir algo para Deus, né? Segundo tópico, trazer entendimento das coisas eternas. Às vezes, quem não conhece a Cristo, vive atrás de principalmente uma coisa. Qual coisa que a maioria das pessoas que estão no mundo corre atrás? Falou aqui na frente, prosperidade, né? Dinheiro. Cargas horárias de trabalho exaustivas. O trabalho está em primeiro lugar. O estudo existe para poder o trabalho trazer lucratividade. Gente, é bom demais ter um salário bom. E deve ser bom ter um salário melhor, muito alto. Mas não é tudo. Né? Ter um salário alto não é tudo. Ter um carro maravilhoso não é tudo. Porque a nossa alegria não pode se limitar àquilo que a gente tem, àquilo que a gente pode obter. Eu lembro que há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu e o Fabiano, foi até num dos dias dos namorados, eu acho. Acho que foi antes da gente casar até. Daí, nós fomos lá no Dodô. Eu acho que vocês estavam juntos, se eu não me engano, a Vânia e o Moa. E aí tinha um carro estacionado na frente do Dodô. Eu acho que era um Camaro, né, Fabiano, te lembra? Um Veloster, algum carrão assim, né? Gente, nós estava com o Voyage. Quem conheceu o Voyage sabe, Voyage 89. Que no final eu aprendi até fazer pegar no tranco, porque ele não estava mais dando. Daí, quando tinha gente no carro, desce aí. Mas ninguém sabia dirigir, às vezes era só a guria. Alguém sabe dirigir? Não, então desce e vai empurrar. Ai, que vergonha! Desce, empurra o carro. Ia lá as gurias empurrando e eu fazia o carro pegar, né? Vocês estão rindo porque só passaram por isso. E aí, gente, eu lembro que estava aquele carro estacionado. E o Fabiano passou por aquele carro assim. E aquele carro olhou para ele, e ele olhou para aquele carro. E ele soltou um comentário, assim, eu não me lembro qual, mas assim, tipo, elogiando, né? E daí a gente continuou indo em direção ao nosso Voyage 89. Aí,
entramos no carro, né? E eu disse, tu vê, né? Como que é a coisa? Tão simples. Não com o mesmo conforto, né? Mas os dois podem nos levar a qualquer lugar. Talvez o Voyager tenha que parar em várias oficinas, de repente, né? Provavelmente. Mas ele ia nos levar ao mesmo lugar que o Veloster ou o Camaro, sei lá qual que era, né? Então, assim, poxa, nenhum dos dois ia permitir que molhasse dentro, né? Talvez o Voyager permitisse que entrasse um pouquinho de água para dentro. Mas era só quando chovia. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma alegria de andar com o Voyager 89 eu teria de andar com outro. A minha alegria não vai depender daquilo que eu tenho. Vai depender daquilo que eu sou e daquilo que eu entendo que Deus é em mim, né? Então, os nossos conceitos de alegria, de felicidade, eles vão mudando porque a gente vai entendendo sobre as coisas eternas, né? A gente vai percebendo que já não... Nossa, gente, na minha adolescência, muitos aqui devem lembrar disso. Quando eu era adolescente, tinha as marcas, sempre tinham marcas, né, que eram. E na nossa adolescência, a loja top era a Mania de Loja. E a loja que ninguém queria ir era a Pompeia. E ainda era, na época, aquelas sacolas laranja, grande, assim, bem fiasquenta, que todo mundo via que tu tinha comprado na Pompeia. E teve uma época que dava uma vergonhinha, assim, de ir na Pompeia, né? Porque, nossa, todo mundo na escola ia na Mania, né? Os tênis da galera era tênis de marca, né? E a gente usava uma sapatilha que uma amiga da avó, uma senhora idosa, morreu e mandou lá para a mãe. E daí, assim, se cabia, era teu, né? E aí a gente usava aquela sapatilha, imagina, né? A gente, pré-adolescente, usando sapatilha de vó. Falecida ainda, né? Vocês estão rindo porque não é com vocês. É o vermelho e uma amarela. Daí acho que eu era vermelha e a preta era caramelo, assim. Mas, sabe, não muda. A gente hoje ri, né? Uma época não foi motivo de riso, foi motivo, sei lá do que, né? De rebeldia. Não quero usar esse sapato aqui de velho. Mas, assim, se eu tiver que usar aquela sapatilha e se eu tiver que usar o tênis mais caro da Mania, não vai mudar. Porque a gente entende que as coisas espirituais são muito mais importantes, né? Então, onde você está investindo seu tempo, como igreja no lar, qual é o teu entendimento que você tem passado, líder de célula, né? Discipulador, qual o entendimento que você tem passado para os seus discípulos sobre o que tem mais valor, né? As coisas eternas ou as coisas terrenas, né? Porque, gente, a vida é como se... Aqui, né, uma pessoa idosa falando isso para vocês. A vida é como se fosse, assim, cada dia uma questão de uma prova. E está passando. A prova de hoje, amanhã vai ser outra. E o que a gente está deixando, o que a gente está acumulando para a eternidade? Que é o que vai valer mesmo, né? O que eu estou construindo? Né? O que você tem aberto mão, assim, por amor ao evangelho, por amor ao reino, né? Isso vai ficar e um dia vai ter a recompensa, né? E se não tem, talvez, acumulado coisas grandes para a eternidade, comece a fazer isso logo, porque essa vida vai passar. No céu a gente não vai sofrer arrependimento, né? Mas nem todos vão chegar no mesmo lugar lá. Não queira achar que você tocando a tua vida assim, meia boca, e assim, quase na hora que o anjo Gabriel fechou a porta, tu pulou para dentro, que tu vai ficar no mesmo lugar que o apóstolo Paulo. Não vai acontecer isso. E pense nisso quando Deus te trazer algo para fazer, né? Quando o teu líder te pedir para fazer um quebra-gelo. Não pensa só no que é temporal e terreno. Ai, mas eu não tenho tempo. Pensa assim, poxa, que oportunidade de acumular alguma riqueza no mundo espiritual, porque vai ficar guardado lá. E um dia, cada um de nós vai receber das mãos de Jesus, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com aquilo que a gente fez. Por isso que eu sempre almejei algo mais no reino e sempre quero almejar algo a mais no reino, porque eu sei que eu estou acumulando. Sabe aquele dia que tu se dedicou um monte assim, buscou a Deus, discipulou uma meia dúzia, aconselhou mais uns 6, né? E daí assim chega no final do dia cansado, assim, mas feliz.
poxa, hoje as moedinhas de ouro que eu depositei lá para a eternidade foi mais do que ontem. Essa sensação não tem nada no mundo que pague, assim, né? Segunda função, segundo alvo da igreja, gerar uma liderança segundo o coração de Deus. Vamos abrir também Marcos 10, 45. Ah, tá, entendi. Terceiro tópico. Marcos. Marcos 10, 45. Amém? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E foi o que Jesus fez, né? Então nós temos que imitar Jesus, sermos de verdade discípulos, que é aquele que segue. Imitar a conduta de Jesus e servir e dar a nossa vida, né? João 10, 10. Um pouquinho à frente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, gerar uma liderança segundo o coração de Deus, entendendo o sacrifício de Jesus que morreu para que nós tenhamos vida em abundância e que repita o que Jesus fez. Gente, foi 3 anos de ministério que Jesus teve na terra e assim o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, né? Atravessou mares, porque ele deixou uma liderança segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu transmitir para aqueles discípulos a essência do evangelho. E aqueles discípulos foram espalhando e a igreja foi se espalhando nos lares, como é hoje, e foi indo de casa em casa e começaram a acontecer essas reuniões e um foi falando para o outro que um dia um Jesus veio, morreu pelos pecados e até hoje isso acontece. Então você, líder, faça isso, faça como os discípulos de Jesus fizeram, vai espalhando o amor de Jesus, o motivo dele ter vindo ao mundo, que é morrer pelos nossos pecados para nos dar vida em abundância, né? Para que serve também a reunião, né, nos lares? Tiago 5,16. Vamos abrir? Esse versículo é bem importante. Eu sei que muitos sabem decor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que acontece numa reunião, né? Qual é o alvo, o objetivo também de uma reunião num lar, de uma igreja no lar? Que haja confissão de pecados. E quantas vezes isso já aconteceu? De alguém abrir o coração, falar errei, caí. Não precisa ser necessariamente naquele grupo ali, mas daqui a pouco terminou a reunião, tá aquele ambiente gostoso de conversa, chama o líder ou alguém que tu confia ali e abre teu coração, né? É restaurador quando sempre que acontece uma confissão do pecado, instantaneamente acontece o alívio da alma, né? Então é um remédio confessar. O inimigo mente pra gente que não tem que falar, que é feio, às vezes parece que o nosso pecado é pior de qualquer outro, que ninguém mais cometeu aquilo que a gente cometeu, mas quando a gente consegue abrir, às vezes a pessoa que está nos escutando fala, eu já fiz isso, eu já cometi esse pecado, né? Eu já caí nisso, então para que a nossa alma seja curada e para que a gente consiga praticar realmente o que a palavra fala, transparência, é para isso que serve esse ambiente, né, de igreja nos lares. O penúltimo ali, fazer seguidores de Jesus. E uma pergunta, expandir o reino, mas como expandir um reino? Próximo tópico. Ali são algumas dicas, né? De o que tem que acontecer numa reunião de uma célula, de uma igreja no lar, para que o reino seja expandido. O que não pode faltar em uma reunião de célula? Amizade, comunhão, evangelismo, pastoreio e oportunidade ministerial. Quem aqui fez um grande amigo ou uma grande amiga numa reunião de célula? Levanta a mão. Quem aqui
Poxa vida, muita gente deve ter passado por isso. Naquele dia, assim, estava se sentindo sozinho. E chegou lá na reunião de célula e na hora sentiu, assim, o amor ali naquele lugar, aquela comunhão gostosa. E saiu de lá, tem alguém que me ama. Quem já sentiu isso? Quem foi evangelizado? Já perguntei, né? Numa célula. Aquela do pastoreio ali entra junto na questão da comunhão. E quem foi treinado numa reunião de célula? Quando o Fabiano chegou, a célula que ele participava era lá na minha casa. Não sei por quê, que ele ia lá. Mas eu me lembro do treinamento dele, né? Que ele sempre conta aqui, vou repetir, né? Até da oração que a pessoa que participava da célula dizia para ele assim, ora. Dizia, mas eu não sei orar. Tá, então eu vou te ensinar. E a pessoa ensinava ele a orar, né? E é tão lindo quando isso acontece dentro da célula, que a gente consegue transmitir, ensinar, dar uma oportunidade para a pessoa crescer no chamado dela dentro da reunião de célula, né? Às vezes a pessoa é muito tímida e de repente ela começa assim, ela consegue fazer um quebra-gelo, de repente ela consegue dar um testemunho que ela não conseguia nem falar o testemunho, né? E ela consegue dar o testemunho. De repente, essa pessoa vai crescendo tanto que ela começa a levar a palavra e ensinar. E é tão lindo ouvir essas pessoas, porque a gente olha e vê só o silêncio às vezes, né? Mas aquela pessoa tem um depósito de Deus na vida dela também que abençoa todo mundo, inclusive o líder. Porque dentro de uma reunião no lar, da igreja no lar, não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Tem aquele que é o líder, que vai dirigir para que aquela reunião aconteça com ordem. Mas cada um tem uma porção de Deus que tem livre acesso para compartilhar. Quantas vezes eu fui abençoada numa reunião de célula com um testemunho? Se a gente abrisse aqui para vocês abrirem, com certeza muita gente ia lembrar muita coisa que já ouviu e até mesmo que tenha compartilhado numa reunião de célula, né? Porque tem um momento ali que é de oportunidade para que todos possam abrir o coração. Quantas vezes a gente abre um momento para oração e alguém desaba e diz, eu só queria que alguém me escutasse. E ali na reunião é um momento que muitas pessoas vão estar ali dispostas a escutar. Então, é um presente de Deus ter uma célula dentro do lar. Nós tivemos alguns anos célula dentro da nossa casa e chegou teve uma reunião específica que cresceu tanto que eu não puxava só as cadeiras, os puffs, as cadeiras de praia. Eu puxava o tapete também para poder botar no chão para o pessoal sentar. E a casa que a gente mora é bem pequena. Não sei quantos metros quadrados tem a cozinha e a sala junto. Eu sei que a gente... 50, será? Não, né? Acho que tem menos. Total da casa é 50. Tem uns 25 metros quadrados a sala e a cozinha junto. E, gente, 38 pessoas dentro daquela casa. Era quente de montão. E era tão lindo, assim, ó, de ver o amor de Deus naquele lugar, porque gente atrai gente. Tinha um momento que começou que era pouca gente, mas a gente foi lutando, orando, pedindo que Deus mandasse, porque a gente queria salvação, a gente queria que outras pessoas conhecessem. E muitos líderes que tem aqui hoje começaram lá com a gente. Eu lembro do rosto de alguns, a gente tem fotos lá, né? E a gente não sabe que proporção pode ser mais. Anfitriões. Eu queria que os anfitriões ficassem em pé. Ficassem aqui na frente. Nós já vamos ter, inclusive, um momento para orar pelos anfitriões. Vamos fazer diferente. Bem rapidinho, pessoal, que a gente não tem muito tempo. Eu queria falar para vocês, anfitriões, que às vezes cansa, né? Às vezes fica tudo para o anfitrião no final da reunião. Mas eu queria dar uma palavra de ânimo para vocês. Que vocês podem ter certeza absoluta que cada pessoa que aceitou Jesus dentro da tua casa, porque tu abriu a porta da tua casa, porque tu dispôs da tua intimidade ali, para que aquelas pessoas estivessem ali, cada pessoa que foi salva ali, tu vai colher também na eternidade pela vida dessas pessoas. O galardão está aumentado.
Então, quando vier talvez assim, aquele cansaço, qualquer sentimento assim, lembra no dia que Deus colocou no teu coração para ser um anfitrião. E honra isso, porque não é para qualquer um ter a arca de Deus dentro da casa. E se você tem sido abençoado, tem a ver com a célula que está se reunindo na tua casa também. Porque você está emprestando a tua casa para a noiva de Jesus se adornar. O salão de beleza da noiva, né? Onde ela vai se arrumar para o noivo e toda semana a noiva está lá, se enfeitando, se limpando, se lavando, trocando aquelas vestes, e você está fazendo parte disso. Então, eu senti de Deus, antes de terminar isso, sim, eu queria a igreja que a gente estendesse a mão e orasse por esses anfitriões e para que Deus multiplique ainda mais sobre a vida deles como anfitriões, né? Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradecemos por cada irmão aqui, Pai, que tenha abrigado a tua igreja dentro do lar deles, Pai, que não falte nada na casa deles, Senhor, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, derramar tudo, Senhor, que eles necessitam, Pai, dá provisão, Pai, para que eles continuem servindo ao teu reino e que muitas vidas mais sejam alcançadas através do amor com que eles têm recebido na casa deles, o sorriso no rosto com que eles têm recebido semana após semana, Senhor. Enche cada irmão com o teu amor cada vez mais e que através deles muitos anfitriões a mais sejam levantados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Obrigada. Às vezes a gente se acostuma, né? Mas não é comum. Não é comum. E não é para todos. Ter uma parte da igreja se reunindo dentro da sua casa é uma honra, gente. É uma alegria. É um presente de Deus. Trate isso com honra, porque é um presente. Poderia ter sido em qualquer outro lar e Deus escolheu a tua casa. Então, abrace isso com toda a alegria do teu coração. Tem mais um tópico ali. Pode passar, por favor. Me atravessei toda, né? Mas está valendo. A composição básica de uma reunião de célula são os membros, os anfitriões e os líderes. Os membros passam a ser membros a partir da quinta reunião e a partir do momento que tem um discipulador. Os anfitriões, eu quero que vocês abram em Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. No dia que nós paramos de ter uma reunião de célula dentro da nossa casa, foi uma direção que Deus deu. Realmente uma coisa bem clara que Deus falou para mim e para o Fabiano sobre isso, em função de outras células que a gente não estava mais conseguindo supervisionar, né? Mas se não fosse Deus ter falado isso, provavelmente nós estaremos até hoje com uma reunião de célula dentro da nossa casa. Então há casos que Deus fala, agora deu, né? E há casos que Deus fala, agora vai. Então tem que ter uma direção dele para isso, né? Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos... Não é esse aí. Eu anotei errado. Vamos abrir em 1 Pedro 4, 9. Nem anotem aquele ali que eu não sei o que houve ali. 1 Pedro 4, 9. Tu abriu aí? Tá. O 4, 9, então. 2 Pedro 4, 9. 1 Pedro. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Alguém está com a outra aberta, 13:20? 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então fica aí o mistério de Deus para os anfitriões. E os líderes? Os líderes são
os que deveriam ser os mais comprometidos com o reino de Deus, né? Com o código de conduta, aqueles mais irrepreensíveis, como a palavra de Deus fala mesmo. E tem um papel, tem alguém aqui que pode me emprestar do trilho de liderança? Que tem a mão aí? Que o Thomas. Esse conteúdo aqui que os líderes receberam hoje, gente, isso aqui é muito importante. É o trilho de liderança, né? Você que deseja, da parte de Deus, crescer mais na tua célula, né? Ou, de repente, tua célula já está mega cheia e tu precisa multiplicar. Não esqueça de fazer o trilho de liderança com o teu futuro líder, né? Ali vai aparecer várias coisas. Não é simplesmente, vai ser líder de célula e deu, né? Tem cara de líder de célula e deu. Não, tem várias coisas ali que precisa ter, né? Conversão genuína, fala em línguas e cultiva como é o Espírito Santo. Tem discípulo, já foi batizado nas águas, já foi batizado no Espírito Santo. São coisas básicas da vida cristã, né? Mas que tem que ter. Então, eu queria deixar assim um alerta para quem é líder de célula, né? Para não negligenciar essa parte do trilho de liderança que é muito importante. Por quê? Porque a gente não quer construir uma coisa que tenha que parar no meio do caminho. Nós não queremos que Deus tenha que retomar uma construção na vida de ninguém, e nem na nossa própria vida espiritual, né? Então, irmão, se você deseja, talvez, um dia se tornar líder de célula, só assuma no dia que você realmente sentir uma direção clara de Deus, e entender e estiver disposto a botar a mão no arado e não olhar para trás. Porque é um presente de Deus, é uma honra liderar uma célula, né? Os líderes que estão aqui, eu queria também que vocês levantassem a mão. Muitos são anfitriões, né? E cada líder que está aqui, irmãos, eu admiro a vida de cada um de vocês, porque o que seria dessa igreja se nós não tivéssemos mais pastores, porque vocês são pastores das células de vocês, né? Comprometidos. Glória a Deus pela vida dessa liderança que é comprometida realmente, que abraça sua célula, né? Que ama. Uma prova disso, a gente teve mais ou menos 10 pessoas que aceitaram Jesus no domingo. E aquilo ali é o nosso galardão como igreja. E eu sei que vocês estão motivados, cuidando dessas pessoas, visitando essas pessoas, orando por elas, né, acompanhando. Não deixando simplesmente a criança nascer e deixando ela de qualquer jeito, né, mas alimentando. Porque são recém-nascidos na fé, precisam desse cuidado, né? E a gente é muito feliz por fazer parte dessa igreja, por fazer parte dessa obra, por entender esse chamado de Deus de ser uma igreja no lar, né? Queria te convidar para ficar em pé, a gente vai estar encerrando. Tem. Eu não sei se a Ellen está aí hoje. Não? Mas quem quiser pegar o livro do acompanhamento inicial que o David perguntou agora, que inclusive faz parte do trilho de liderança, pode pegar comigo que eu tenho reservado alguns ali, tá? Ali na salinha de vidro, daí passa ali que eu vou ficar por ali se alguém quiser pegar. Vamos orar então? Faz a tua oração para Deus, né? Se você tem desejo, né? De fazer parte dessa igreja no lar, de ser uma pessoa mais ativa como igreja, né? Na sua reunião de célula, de levar alguém para Jesus. Tira esse momento, esses minutinhos para estar orando por essa pessoa, para estar pedindo para Deus te ajudar. Talvez você é meio tímido, não consegue fazer as atividades da célula, mas deseja, né? Pede para Deus te ajudar nas tuas limitações. Pede para Ele te mostrar o que você tem que fazer dentro do reino, qual é o teu chamado, né? Se você é líder de célula, ore pela sua igreja que está na sua casa, né? Que você tem cuidado, que tem pastoreado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai. Obrigada por cada irmão e cada irmã que foi salvo numa reunião no lar, Senhor. Nós te pedimos que aquilo que nós fizemos aqui hoje se multiplique e se intensifique dentro dos lares durante essa semana, Pai. Consagramos cada reunião no lar que vai acontecer a partir de amanhã até sábado, Senhor. Que a tua presença realmente possa estar ali, que o teu caráter seja formado ali, Senhor. Que seja um momento de
confissão de pecado, Senhor, de transparência, Senhor. Que seja um momento do teu amor ser derramado na vida de uns para com os outros, Senhor. Deus, que seja um ambiente de muita alegria, de muita comunhão, Senhor. Que seja um ambiente de fé, que naquelas reuniões possam acontecer curas, milagres, Senhor. Nós desejamos, Senhor, ver pessoas com doenças serem curadas. Nós queremos ver o teu poder se manifestando dentro dos lares, nas igrejas, nos lares, Senhor. Nós queremos viver como a tua igreja primitiva viveu, transmitindo do teu amor, do teu caráter, de quem tu é, dentro das nossas casas, Senhor. Peço que o Senhor libere uma unção sobre a vida de cada líder, Pai. Um ânimo novo, uma alegria, Senhor. Que o Senhor traga um entendimento para cada um aqui da alegria que é de te servir. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de não apenas estarmos aqui durante as sextas-feiras ou nos domingos, mas de poder também, Senhor, compartilhar a tua palavra que é preciosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos compartilhar com quem nunca ouviu falar do Senhor, com quem não entende quase nada da tua palavra, que nós podemos ensinar o que está escrito ali. Obrigada porque a nossa vida e o nosso testemunho pode tocar aquelas pessoas, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor vai trazer crescimento para as nossas células, Senhor. Te agradecemos porque nós vamos trazer mais pessoas para o teu reino e é isso que nós desejamos, Senhor. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, Senhor, desanimados da vida, sem motivo para viver, que o Senhor possa trazer essas pessoas para os nossos lares, Pai, e que essas pessoas possam entender aquilo que um dia nós entendemos, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, que todo o crescimento venha do Senhor, nos ajuda a fazer a nossa parte, não atrapalhar o Senhor, mas adicionar no teu reino, Senhor, de acordo com a nossa função. Nos abençoa essa semana e vai conosco para onde nós formos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos?